Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de tecnologia e planejamento dos transportes. Lembrando que nós fizemos a primeira aula semana passada ao vivo, né, para a gente poder se conhecer. Eu me apresentei um pouquinho melhor lá. Vou fazer um breve resumo caso alguém não tenha participado da aula. Eu sou o Ricardo Mouto, vou lecionar essa disciplina para vocês. Sou engenheiro civil com mestrado na área de recursos hídricos e tecnologias ambientais, doutorado em agronomia e MBA em gerenciamento de projeto. E trabalho com hidráulica, né? Aí a pergunta que vem sempre na primeira aula: professor, você trabalha com um projeto hidráulico de rede coletora de esgoto, de rede de abastecimento de água, de projeto de drenagem, né? Por que você está dando aula de tecnologia e planejamento dos transportes, né? Simplesmente porque tem tudo a ver, né? Todas essas áreas que eu falei para vocês, água, esgoto, drenagem, né? Elas são transportes de água também, né? Então, ela é um meio de transporte muito específico, tanto que é estudado em outras disciplinas, como fenômeno dos transportes, que não é a engenharia de tráfego, né? Então, os transportes estavam ligados a fluidos, não somente fluidos líquidos, fluidos gasosos também está relacionado à, à conservação de massa, de conservação de energia, né? Depois nós temos a disciplina de mecânica dos fluidos, bem específica do fluido gasoso, viscoso, né? Enfim, mais viscoso, menos viscoso, o fluido gasoso, que tem outro comportamento. Se for um gás ideal, vai seguir a lei dos gases, né? Ideais. Estuda lá no mecânica dos fluidos. Depois vem a hidráulica específica em água, né? De condutos livres e forçados. Depois vem, que são dois tipos de transporte diferentes, um pressurizado, o outro não, em lâmina livre. Esse a gente estuda transientes hidráulicos, por aí vai. E depois tem as disciplinas específicas de saneamento, rede coletora de água, rede coletora de esgoto, redistribuição de água, a disciplina de drenagem, aí vai específico, instalações prediais hidráulicas, e aí vai específico para cada área, tá? E qual é a afinidade que tem, né, com transporte? Pessoal, eu costumo falar que estudar um escoamento viário, um fluxo viário, é muito parecido com a hidráulica, porque você tem um critério de vazão e você tem um critério de volume, de fluxo na engenharia de tráfego, né? Então, em vez de você ter partículas de água, você tem, vamos pensar aí no transporte rodoviário, motoristas. Só que tem uma diferença muito grande nessas duas áreas, porque o comportamento da água, ele pode ser descrito pela física, né? Então você consegue prever o seu comportamento se você conhecer, por exemplo, a pressão a que ela está submetida, a temperatura que o fluido está submetido, ao espaço que ele está submetido, a energia cinética, a energia potencial que ele está submetido, a perda de carga que ele vai ter. Você consegue modelar matematicamente isso fácil. O problema é que na engenharia de tráfego você tem moléculas, só que essas moléculas não são disciplinadas. Elas atuam por comportamento individual de cada um. Então vamos colocar aí alguém andando na estrada, na rua, quem nunca mudou de faixa sem o mínimo motivo, né? Simplesmente mudou, deu seta, não fechou ninguém, simplesmente porque mudou para sair um pouco da rotina da estrada de ficar na mesma faixa. Então são comportamentos que nem sempre são previsíveis. E aí envolve todo um planejamento, um projeto de sinalização, projeto geométrico, projeto de pavimento, para poder disciplinar isso. Isso eu estou falando do rodoviário, mas não é só rodoviário. Então, se as moléculas do trânsito, do tráfego, a gente já vai comentar qual a diferença dessas duas palavras parecidas, se esse comportamento numa avenida tiver um comportamento mais disciplinado, mais parecido como a água, por exemplo, que segue as leis da física, e não um comportamento psicológico de cada um, vamos pensar assim, ele teria maior previsibilidade, mais fácil de modelar, mais fácil de gerir. E aonde que está essa mudança? Justamente nos carros autônomos. Então, quando você tiver uma boa parte da frota dirigindo através de sensores e algoritmos, você vai ter um comportamento muito mais previsível, inclusive que você cria a lei, né, da física, vamos pôr assim. Você descreve o como vai se comportar
o veículo em determinadas situações. Inclusive, você vai deixar de ter semáforos, porque você não precisa ter semáforos, porque você vai conseguir fazer a previsibilidade de um acidente antes e consegue reduzir a velocidade de ou do outro, né? Então isso ainda é um mundo utópico, mas que está acontecendo, né? No Brasil ainda tem um pouco de, de atraso, vamos pensar assim, em relação a essas tecnologias. Você não vê o Uber autônomo, e isso tem muito por conta da nossa legislação ainda não permitir livremente isso, porque a gente nem sinalização tem coerente. Muitas vezes nós ficamos em dúvida. Imagina o computador, se não vai ficar em dúvida de uma sinalização que não está bem feita ou que está confusa. Em Lins, isso é o que mais existe, né? Sinalização confusa. Enfim, então, essa previsibilidade vai tornar a engenharia de tráfego mais fácil, né, da rodoviária. Outras engenharias de tráfego já estão nessa condição previsível, por exemplo, a aeroviário, né? Então, a gente vai passar nesse conceito de diferença de engenharia de tráfego e de gestão de trânsito. A gente usa tráfego e trânsito muitas vezes invertido, essas duas palavras. Vamos passar pelos modais de transporte, né? Ah, é aquela aula básica, professor, ferroviário, mas a gente vai mostrar algumas particularidades. Na aula seguinte, nós vamos falar da importância econômica de se investir em infraestrutura e como o Brasil perdeu muito no passado por não ter investido. Hoje nós pagamos o preço. Hoje nós estamos tendo uma outra oportunidade de reinvestir esse dinheiro em infraestrutura. Esperamos que nós possamos fazer isso, né? E daqui 10 anos eu vou estar dando aula e falando: olha, lá atrás era assim, agora melhorou, vamos esperar assim. Então vamos começar a aula, tá? E aí a gente vai caminhando, aí vai ter uma aula só de metrô, uma aula só de aeroportos, aí vai ter as aulas de cálculo mesmo, teoria das filas, gestão de fluxo contínuo, fluxo interrompido, semáforos e por aí vai, tá? Bom, engenharia de tráfego é o planejamento urbano, tá, dos modais de transporte em massa de pessoas, por exemplo, tá? Engenharia de tráfego urbana vai querer levar as pessoas da onde elas estão para onde elas desejam ir de forma mais econômica, de forma energeticamente mais limpa e da forma de temporal mais rápida, né, mais eficiente. Então, basicamente é esse o equilíbrio para a engenharia de tráfego urbano. Mas tem também a engenharia de tráfego, por exemplo, de você fazer dentro de uma obra o estudo de tráfego para você ter uma concretagem grande, como por exemplo estão fazendo lá em Balneário Camboriú, da fundação lá do Edifício Sena, se eu não me engano, que você tem que ter toda uma logística, né, de engenharia de tráfego para com critérios qualitativos, né, de cura de concreto, tempo de espera do concreto, tempo de concretagem, que você tem que organizar, né? Isso pode ser também numa barragem, pode ser, por exemplo, dentro de uma usina sucroalcooleira na área agrícola, a frota de caminhões que estão indo no canavial e trazendo essa cana para moenda, como que vai funcionar isso, tem que passar por análise, tudo isso é planejamento de tráfego, né? Então, e de transporte, planejamento de transporte, tá? Então tem essa característica. E a engenharia de tráfego urbana, ela é atribuição somente de engenheiro civil e arquiteto urbanista, tá? A gente vê muitos departamentos de ligados à engenharia de tráfego, né? Geralmente até chama departamento de trânsito, que faz planejamento urbano. Departamento de trânsito não é departamento de projeto, né, de engenharia de tráfego. A engenharia de tráfego está no nível ali do plano diretor, do planejamento das cidades, está relacionado. Vamos pôr como exemplo Bauru. Bauru tem a Secretaria de Planejamento e Bauru tem a Endurb, Empresa de Desenvolvimento Urbano. O que a Endurb faz? Ela cuida da rodoviária, ela cuida do aeroclube ali, né, da gestão do aeroclube, cuida das zonas azul, verde, de estacionamento, cuida da fiscalização do trânsito, cuida também, que eu acho um absurdo, mas cuida também dos problemas ambientais de resíduo sólido. Por que, que uma empresa que está ligada a trânsito, tráfego, está cuidando da área ambiental, né? Não faz sentido isso. Deveria estar muito mais relacionado ao DAI, que é Departamento de Água e Esgoto. Por quê? Porque um aterro gera chorume, o chorume tem que ir para a ET gera lodo, que é um resíduo sólido, que teria que ir para o aterro.
teria muito mais afinidade com DAE, apesar de Bauru não ter estação de tratamento de esgoto ainda, mas tem muito mais afinidade à área ambiental de água e esgoto, o resíduo sólido, do que na área de tráfego, de trânsito, né? Mas tá justamente por quê? Porque resíduo sólido é caracterizado como um problema que eu tenho que deixar longe, historicamente, isso, não só em Bauru. Então é um problema de logística, tira de perto do meio da cidade e joga para longe. Nasceu assim, né? E aí o problema de transporte ele é mais ativo no resíduo sólido do que, enfim, o problema ambiental. Isso é um absurdo, tá? Mas foi como a maior parte dos municípios evoluíram. E aí o problema de logística é levar para longe. Então você tem que organizar a engenharia de transporte do lixo, quantos caminhões eu preciso, quantos turnos eu preciso, o caminhão consegue pegar quantas ruas, e se quebrar um caminhão, como que eu vou suprir essa demanda? Então isso está relacionado a tráfego e não ambiental. Eu acho um erro isso. Até mesmo porque o conceito de menor custo de tráfego seria colocar o destino final do resíduo sólido no centro da cidade. Então você tem que coletar todos os pontos da cidade e levar de forma mais eficiente o transporte em custo. Então seria no centro da cidade, né? Você teria as menores rotas, não longe da cidade que você teria as maiores rotas. Mas no meio da cidade é um problema. Pois é, o nosso modal de resíduo sólido cria esse problema, né? Porque é um lixão, né? Que virou um aterro controlado ou se foi projetado um aterro sanitário. Mas é ruim, né, pessoal? A gente não tem aproveitamento energético, nada. Hoje você tem incineração de lixo, você tem gaseificação. Então, por exemplo, na Suécia você tem algumas estações de incineração de lixo que aproveita o lixo para gerar energia térmica, controlando os gases, que essa estação fica numa arquitetura maravilhosa, bonita, não agressiva, numa indústria, como se fosse uma indústria no centro da cidade, menor custo logístico. E aí tem lá a sinaleira vermelha, verde e amarela que mede a qualidade dos gases. Então a população passa ali e sempre está verde. Se tiver amarelo, é porque o índice de poluição do ar subiu por conta do tratamento de gases, dessa incineração. E aí a população já chia. Então você não leva o problema para longe, você traz o problema para perto e gere ele. É a melhor solução, né? Isso já que eu estou falando é engenharia de tráfego, né? E questões ambientais andando juntas. Então, todo esse planejamento é engenheiro civil e arquiteto urbanista, tá? Tem o pessoal da logística aí nessa parte de transportes, por aí vai. O que é a gestão de trânsito? Então, aqui em Bauru, a CEPLAN seria engenharia de tráfego. A Endurbe está na gestão de trânsito, regulamentação do estacionamento, verificar se as pessoas estão passando no sinal vermelho. Eu falo que eu falo não, o professor Vladimir, que foi o professor que dava aula na Unilins, deu aula na Unesp antes de mim. Inclusive nós ficamos 1 ou 2 anos dando aula junto quando ele foi se aposentar de vez. Então ele fez essa transição da experiência enorme que ele tinha, né? E aí ele falava um negócio muito interessante. Engenheiro de tráfego é engenheiro civil, arquiteto urbanista, porque tem a ver com planejamento, tem a ver com engenharia, com a engenharia não, com a técnica. E a gestão de trânsito é o problema de disciplina. Então ele tem muito a ver mais com polícia, com departamentos de trânsito, com as concessões que fazem a operação, manutenção da via. Então, uma concessionária de rodovia, ela tem as duas linhas, né? Tem o pessoal de manutenção, conservação e tem o pessoal de planejamento, analisando qual é o fluxo, o sistema Anchieta Imigrantes, por exemplo, que liga São Paulo ao litoral, ele tem todo um balanceamento, justamente por quê? Porque tem momentos que você vai ter um tráfego mais intenso, Réveillon, aí você tem que inverter uma pista. Então, a imigrantes, em vez de estar duas subindo, fica uma subindo e uma descendo, né? Eu não sei se é esse o método lá, mas entre Anchieta e imigrantes eles conseguem fazer algumas operações diferentes, favorecendo maior fluxo, tá? Então, eles têm tanto a conservação, que seria a gestão de trânsito, conservação, fiscalização, quanto o planejamento, que é a engenharia de tráfego. Entenderam essa diferença? Beleza. E aí nós vamos para os modais. Tá gravando? Tá. Eu apertei espaço aqui, eu falei, será que parou de gravar? Mas vamos lá. Nós vamos para os modais de transporte. Basicamente é aeroviário, ferroviário, rodoviário, hidroviário e dutoviário. Tudo que é transporte você consegue colocar aí dentro. Nem tudo. Por exemplo, pedestre. Onde você classificaria pedestre? Difícil, né? Eu classifico, eu particularmente, como rodoviário.
porque você tem uma via para ele, né? Mas não é um rodoviário, né? É esquisito. O elevador é um meio de transporte, dos mais seguros, né? Que dizem. Tem todo um planejamento muito grande, principalmente em torres altas, né? A gente vê muitos edifícios que erram no dimensionamento de elevador. Um exemplo que eu sempre cito aqui é os resorts lá de Olímpia, né? A hora que você pega no caos lá, um monte de gente descendo, pessoal, o elevador é insuficiente, né? Tem que ter um dimensionamento, planejamento muito bom desses elevadores em horário de pico. Ele não é igual um edifício residencial. Um hotel tem características diferentes de um edifício residencial, né? Elevador, entraria em qual? Tá vendo que esses modais eles não resolvem tanto, né? Mas tem essa separação, acho que é interessante, até mais, mesmo porque nas próximas aulas a gente vai falar das dimensões e da complexidade que cada um envolve em liberdades de possibilidade de movimento. Mas quando a gente analisa aqui essas duas, por exemplo, pedestre e elevador, você já vê que tem lugar que não enquadra, né? E o pedestre eu costumo dizer que é esquecido. Porque quando você pega uma rua urbana, parece ser uma cidade. Ninguém pode pintar a rua, o asfalto em frente à sua casa da forma que quer. A não ser quando é Copa no Brasil, que aí pode. E o time do Brasil estiver indo bem, né? Mas não pode, porque tem uma regra de trânsito, tem uma sinalização. Então, e geralmente a prefeitura já, ou o loteador já fornece o sistema viário lá, com drenagem, com todos os sistemas envolvidos, né? Com pavimento dimensionado, com projeto geométrico de curva, para que o carro tenha estabilidade. Agora pensa na calçada. A calçada tem o terreno lá, a responsabilidade de quem cuida da calçada é do proprietário do terreno. Pessoal, isso eu acho errado, é uma opinião minha, porque não está dentro da matrícula do meu imóvel. A calçada é pública, da mesma forma que a via é pública. E aí o que acontece? Para não ter o custo ou do loteador ou da prefeitura, passaram isso para o proprietário, tá? Em questão de legislação. Aí cada proprietário faz a calçada do jeito que quer, vocês já viram? Aí tem um que coloca piso liso na calçada, o outro que faz um jardim aí no Fortaleza tem um monte. Eu morei no Fortaleza em Lins. Eu lembro que eu ia com o carrinho dos meus filhos, tudo bem que eu tenho trigêmeos, então eu tinha um carrinho normal e um carrinho de gêmeos que era mais largo. Mas mesmo carrinho normal, tinha calçada que tinha um baita de um jardim, calçada aí de 7 metros de frente, larga pra caramba, com um jardim maravilhoso e tinha uma pedra portuguesa caminhando. Pessoal, a roda do carrinho não cabia. Imagina uma cadeira de roda. Tem toda uma regra. Aqui no escritório a gente fez a requalificação da Rua das Noivas, ali em São Paulo. Estamos fazendo agora ciclopassarela, panorama. Tem todo um estudo da acessibilidade, de mobilidade. É um projeto à parte. Da mesma forma que a gente projeta uma via pelo projeto geométrico, inclinação, superelevação, tem também eh, na parte de pedestre. Só que é largada, por isso que a gente nem consegue classificar, né? E isso faz com que as nossas calçadas não sejam acessíveis, não sejam ambientes bons e seguros para circular. Aí tem uma árvore maior do que a calçada, árvore estrangulada também na calçada, fiação batendo na árvore, é um caos, né? A gente vai ter uma aula só sobre calçada, daqui umas 3 aulas para frente vocês vão saber que eu estou falando. Bom, vamos começar pelo aeroviário. Perdão, pessoal. Vamos começar pelo aeroviário. Eu coloquei aqui alguns aviões para vocês entenderem aí os que tem. Lógico, pessoal, eu só estou colocando aqui simbolizando, muitos vocês já conhecem. Esse primeiro é o avião da Embraer, um avião muito bom, né, que a Azul opera, não só a Azul, ele é vendido no mundo inteiro. A Embraer hoje é uma das principais indústrias aeronáuticas do mundo. Ela foi vendida para a Boeing até por uma comercialização da Airbus com sua principal concorrente, né? Então, ela para continuar competitiva, ela teve que se afiliar à Boeing e fez sucesso com isso, né? Então, transporte de passageiro comercial, né? Transporte de carga, qualquer que é o Mercado Livre, mas tem vários, né? Esse gigante aqui de baixo, que é o Antonov, que não existe mais, claro, graças à desgraça da guerra da Ucrânia, né? Uma das principais alvos no começo da guerra foi esse elemento único do Antonov, o maior avião cargueiro do mundo até então. O Antonov ele fazia rotas no mundo inteiro e ele foi bombardeado lá no hangar dele, tá? Foi destruído.
E ele tinha cargas especiais, principalmente transformadores, que só cabiam nele. E isso foi um problema, porque ele tinha um agendamento, um planejamento tudo grande. E os outros aviões não comportavam essas cargas especiais. E ele era filho único, né? Então muita gente teve que se desdobrar. Aqui vocês estão vendo uma caminhonete grande, né? Não é uma caminhonete pequena perto dele, ele é gigante, né? Quem quiser saber mais com aviões, eu deixo aqui como referência Aviões e Músicas, o canal do Lito no YouTube. Tem alguns vídeos, inclusive, que eu vou sugerir que tá lá, tá? O A380, um avião de 2 andares, fantástico, carrega mais de 800 pessoas. No entanto, se eu não me engano, já saiu de linha. Ele é novo, mas já saiu de linha porque ele é muito mais caro que o seu concorrente Boeing para operar, para comprar. E o Boeing leva um pouco menos de passageiro, mas ele é mais eficiente, né? Então o A380 hoje ainda circula bastante, né? Mas não, ele saiu de linha. Você tem o Beluga, que é um. Eu não lembro se é um Boeing ou um Airbus, o Beluga. Airbus está escrito aqui. Airbus. A Boeing tem um paralelo deles, tá? Que esse Beluga é basicamente para transportar peças de avião. Então a asa de um avião vai de uma fábrica para outra dentro de um Beluga. Então ele tem esse formato, parece uma baleia beluga, até desenharam ali parecendo a beluga. Justamente aqui está com ele aberto aqui, ó. Então você vê um miolo de um avião do tipo Embraer aqui, ó. Não é o do Embraer, mas é um miolo sendo colocado ou retirado dele, né? Então ele tem uma importância muito grande para transporte. Aqui é aviação executiva, né? Nós temos aviões menores também, comerciais, né? Como esse da Azul. E temos aviões monomotor, bimotor, sem ser turbo-hélice, né? Sem ser a jato. Esse é um jato, esse é um turbo-hélice. Mas independentemente do método de propulsão, basicamente você tem aviação executiva e comercial. A comercial acontece pouco acidente. A gente está num ano que aconteceu muitos. Eu acredito que até seja em relação à economia que eles estão tendo que fazer. É uma opinião minha, tá, pessoal? Mas a economia que eles tiveram que fazer para suprir o prejuízo na pandemia, né? Isso está causando muito acidente, na minha opinião. Eu não sou especialista nisso, mas eu estou vendo uma relação por aí, né? Porque o avião comercial sempre foi muito seguro, né? Lá, sempre não. Após a década de 90 e o início dos anos 2000, que teve o boom aéreo ali, o caos aéreo, ela quase não causava acidente. Nós ficamos aí mais de 10 anos sem ter um acidente aéreo comercial, né? E agora está tendo uma sequência que não tem relação direta entre eles, mas eu entendo que tem uma relação entre todas as companhias que passaram por dificuldades financeiras nos últimos anos. Então, até onde os protocolos estão sendo seguidos, né? Bom, isso é um assunto específico lá para aviação, tá? Mas, de forma geral, pessoal, a indústria da aviação comercial, ela aprende muito com os erros. Então ela não tenta achar culpado, ela tenta achar qual foram os elos que causaram, né, parafraseando até o Lito, quais foram os elos que causaram o um acidente e o que pode ser feito para evitar que isso aconteça de novo. Isso possibilitou uma melhoria gigantesca nas últimas décadas na aviação, né? Bom, nós temos isso, temos o famoso ATR, que é um dos aviões mais seguros do mundo. Dá medo de voar, porque você fica do lado da hélice, mas ele é seguro, né? Tivemos um acidente recentemente da Passaredo, da Voipes, né? Eu chamo a Voipes agora. Com ATR, que congelou lá e caiu em Jundiaí, se eu não me engano. Mas é um avião que circula no mundo inteiro, inclusive em ambientes com neve, né? Tá em investigação, vamos ver o que foi a investigação, mas é um avião seguro, né? E nós temos aqui o que não é seguro, o Zeppelin, né? Que todos já ouviram falar do acidente grave. Isso aqui era um gás inflamável, pegou fogo, matou todo mundo. Mas durante um tempo foi o principal meio de transposição intercontinental, né? Então o Zeppelin, os dirigíveis, vamos por assim, né? Eles cruzavam o mundo. Inclusive tem um dirigível que era porta-aviões, né? De guerra, os aviõezinhos pequenininhos. No começo eles não tinham longo alcance. E o dirigível tinha, né? Então ele entrava dentro do dirigível, né? Dentro desse balão. Inclusive tem vídeo, se eu não me engano, do Manual do Mundo explicando sobre o dirigível e as pessoas ficavam dentro aqui, não ficavam só nessa casinha, não. Tinha um abrigo lá interno, né? Também. Então ele transportava as pessoas numa velocidade lenta, mas em longas distâncias, né?
Nós tivemos o dirigível no Brasil, acho que o último caiu lá no perto do estádio do Morumbi, né? Teve um acidente lá com ele, ninguém se machucou. Mas aí é mais para as ações comerciais agora, né? Não tem muita utilidade, né? Como transporte, porque a tecnologia evoluiu. Bom, então esse aqui é o aeroviário de asa estática, vamos pensar assim, né? E tem as asas rotativas, né? Que são os helicópteros, por exemplo, né? Então eu coloquei aqui o helicóptero mais conhecido, né? Dos mais conhecidos, né? Do estilo mais... Esse não é um Robson, mas, por exemplo, tem dois assentos ou quatro assentos, quatro, cinco assentos, né? Eu coloquei uma foto aqui do maior helicóptero do mundo, perto de um helicóptero que não é pequeno, tá? Esse aqui não é esse helicóptero. Se colocasse esse, ia ser menor ainda. Olha o tamanho do helicóptero, né? Esse helicóptero eu acho muito interessante, a gente não tem no Brasil operando, mas para erguer torres em locais inacessíveis ou para levar materiais em locais inacessíveis para obra. Então ele tem essa característica, ele tem uma envergadura maior para dar maior equilíbrio, mas o corpo dele é pequeno, né? E tem essa abertura aqui justamente para quando ele está pousado ele conseguir pegar determinados tipos de carga, tá? Nós temos agora a geração drone, né? Então, não só drone de filmagem, drone de laser, né? O LiDAR, que seria o laser, infravermelho para monitoramento, por exemplo, de placas fotovoltaicas em temperaturas. Nós temos drone, esses drones que eu falei também são utilizados para topografia. Nós temos drones para entrega, né? Para transporte, para entrega de Amazon, Mercado Livre, por aí vai. Eu acho que a Amazon que está indo, a DHL também está tendo os drones específicos para entrega. Tem um drone já que leva uma pessoa, né? Isso ainda está em protótipo, mas esse aqui, ó, é um exemplo, tá? E temos uma revolução gigantesca na área agrícola, o drone que transporta e lança defensivos agrícolas, fertilizantes. E tá, o drone na área agrícola virou um mercado que expandiu pra caramba nos últimos anos e é engenharia de transporte. É o quanto eu tenho que carregar, para quantos hectares, com qual vazão. Isso é engenharia de transporte, né? Ligado à engenharia agrícola, né? A engenharia agronômica. Bom, nós temos os ferroviários, né? Acabou sumindo aqui o texto. Deixa eu até dar uma arrumada nesse slide que aí eu já deixo certinho. Ferroviário aqui, ferroviário. Vocês vão ver corrigir daqui a pouquinho. Foi. Aí. Ferroviário, que aí eu coloquei um trem de carga de minério de ferro, né, muito utilizado no Brasil, né? Nós temos aqui um trem-bala, né? Então, um trem-bala, trem de alta velocidade, né? Eu tive a oportunidade de andar em quatro trens de alta velocidade, em duas linhas diferentes, né? Então, uma vez eu fiz Paris para Londres, que passa no Eurotúnel. Então, vou contar um pouco da experiência para vocês entenderem a logística. Quando você vai no Eurotúnel, você chega na estação ferroviária ali em Paris. Eu não lembro se é a Gare do Norte, eu não lembro qual que é, mas ela tem muita característica de aeroporto. Então você tem que passar com a sua mala no raio-x, você passa no raio-x, entra na área de embarque. Essa área de embarque é uma área controlada. Você foi fiscalizado para entrar lá, só entra quem vai embarcar e fiscalizado por raio-x. E quem é funcionário também tem que passar no raio-x, igualzinho em aeroporto, segurança de aeroporto. E aí você entra no trem e vai lá no Eurostar, se eu não me engano que chama, e vai percorrendo aí para o norte da França, cruza o Eurotúnel por baixo do Canal da Mancha, por baixo do oceano, e sai lá na Inglaterra, mas um tempinho está em Londres. Anda 300, 400 km por hora, acho que é. E tem toda essa característica, né? De ponto inicial em Paris, ponto final em Londres, característica de uma fiscalização pesada. Por quê? Porque já teve atentado no Eurotúnel, né? Então tem uma característica bem de segurança mesmo entre a França e a Inglaterra. E numa outra oportunidade eu fiz França-Milão, Milão. Foi Milão? Acho que foi Milão. França. Enfim, se não é Milão, é ali próximo. França, Milão, Milão, Veneza. E depois fiz Veneza para Roma. Então, França para Milão é uma empresa francesa que faz, eu não vou lembrar o nome dela. Você vai viajando a 400 km por hora, enfim. Depois é a Flecha, se eu não me engano, que faz ali na Itália. Só muda o nome, mas é o mesmo estilo de trem, tá?
É uma viagem que de avião você vai fazer em 3 horas, mais tempo de embarque, mais tempo de desembarque. De trem você vai fazer em 12 horas. Pô, o trem não era tão rápido. Ele anda uns 300, 400 quilômetros por hora também, né? Mas o que que acontece com esse trem? O que que ele tem diferente, por exemplo, do Eurostar lá que vai para Londres? Você chega na ferroviária, na estação ferroviária, lá em Paris, que é outra, né? Cada uma vai para um lado, a Europa é toda conectada por trem, isso é uma maravilha. Você chega nessa estação e aí você entra no seu trem. Não tem ninguém te direcionando, não tem raio-x, nada, você entra no trem. Então tem uns pilares lá, você tem que passar o ticket, pelo menos quando eu fui, foi em 2013, nós tivemos que fazer isso. Então a gente passa lá no pilar o ticket para dizer que, olha, eu fiz check-in, eu tô entrando no trem. Aí você tem que subir qual é o seu vagão lá. Tem uma numeração que a gente se perdeu um pouco lá, mas o pessoal teve um italiano lá que ajudou a gente. É, a- o trem, toda poltrona tem duas numerações, pelo menos esse que a gente pegou. Então, uma é indo da frente do trem para trás e a outra ao contrário, porque dependendo de onde o trem tá, você entra ao contrário, a frente vira atrás vira frente, enfim. Então, ele tem duas numerações e a gente tinha que saber qual que a gente tinha que olhar, a gente ficou perdido. Mas o pessoal ajudou a gente lá. Entramos no trem, ninguém pediu ticket, ninguém pediu passagem. Entramos no trem. Pegamos o trem, ele corre uns 20 minutos, meia hora, para numa estação. Fica 2 minutos, assim, parece um ponto de ônibus. Fica 2 minutos. Aí ele vai de novo, dá 20 minutos, meia hora, 400 km por hora, para em outra estação. E isso ele faz em várias cidadezinhas, tá? Acho que na segunda ou terceira cidade que veio um fiscal perguntando da passagem, a gente tem que mostrar o ticket, mas até então não mostrei o ticket para ninguém. E aí a multa é pesada, né? Se você não tiver o ticket. Então, quem entrou no trem e desceu na primeira cidade poderia não ter pago, em tese, mas não acontece isso lá, né? Porque tem a fiscalização de uma outra forma, mas isso não pesa no bolso tanto deles, né? A ponto de ter muita gente fazendo isso. Mas enfim, é, se você pensar 20 minutos, um tem 400 km por hora, você foi longe. Você não tá na cidadezinha vizinha. Você não saiu de Linz, você foi para Cafelândia. Você saiu de Linz, você tá em Bauru. Então, essas paradas possibilitam que as pessoas trabalhem em Paris, mas Paris é uma cidade cara, e morem nessas cidades vizinhas que são pequenininhas. Às vezes você olha a cidade assim de 10 mil habitantes, mas essa cidade de 10 mil habitantes tinha um Carrefour lá dentro. Tinha uma estrutura muito legal. Por quê? Porque as pessoas chegam nessa estação e vão trabalhar e voltam, e vai mais rápido que se fosse de carro, né? Mais barato também. Inclusive, algumas estações de umas cidades maiores têm estacionamento próprio, né? Ou estacionamento de bicicleta, enfim. Então é um negócio que funciona muito rápido. Então ele e funciona muito eficiente. Para na estação, fica 2 minutos parado, fecha a porta e vai. Se você desceu para fumar um cigarro, por exemplo, se fechou a porta, você perdeu, né? Não dá para descer, não. E funciona assim. Aí chega em Milão, tem que mudar de companhia. Por isso que você desce na estação, vai na outra plataforma, o trem só para, você pega e vai. Não tem muita. Se bobear, você perde o trem, né? E aí vai embora. Então é um meio de transporte que a gente não tem no Brasil, já justificaria ter entre Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro e São Paulo, São Paulo Campinas, São Paulo Sorocaba. Seria totalmente possível já ter, tem demanda para isso. Inclusive o aeroporto de Viracopos tem estrutura já para receber o trem de alta velocidade lá. Mas é só chegar o trem que já vai ter a conexão lá certinha, já está construída. Aqui é o trem metropolitano de São Paulo, desculpa. Aqui é o trem metropolitano de São Paulo, da Via Mobilidade, CPTM, né? Aqui é o VLT de Santos, São Vicente, Praia Grande. Eu particularmente peguei muito na época de trem isso aqui, minha família é de São Vicente, a gente ia para Peruíbe, que meu avô tinha sítio lá, e às vezes a gente passeava de trem. Ia mais de carro, mas tinha o trem lá, de passageiro devagarzinho, né? Mas ia. Essa linha de trem foi desativada, ficou só com carga, depois foi desativado, virou um problema para o município. Aí eles refizeram e fizeram com VLT, veículo leve sobre trilhos. E tem um canal no TikTok e no YouTube muito bom sobre trólebus, mobilidade. Depois eu vou pegar o nome, eu esqueci o nome. Via trólebus, eu não sei como que chama. Eu vou pegar o nome e passo para vocês. Mas é um meio de transporte muito bacana, silencioso, baixo, acessível, não envolve uma complexidade muito grande de estações, não vai muito rápido, mas é ambiente urbano. Buenos Aires tem VLT, tem várias cidades, Bauru tá com projeto aí, parece que para ter VLT também.
Então, e você vê que não é agressivo. O trilho ele é mais plano aqui, né? Ele não é agressivo ao ambiente urbano, à estética do ambiente urbano, à urbanização. Aqui é o metrô de São Paulo. Eu peguei uma foto bem característica. Nós vamos ter uma aula só sobre metrô, então não vou me aprofundar. Aqui é o metrô de Pequim. Então, do metrô de São Paulo, metrô de Pequim, uma diferença boa, né? Depois, puta, aula só de metrô não percam, tá? Vou fazer um comparativo, é uma aula bem bacana. Ah, vamos para o hidroviário. O hidroviário nós temos transporte de containers, esse é o Evergreen, se eu não me engano, ele é um dos maiores navios cargueiros, né? Você olha o tamanho do container, container é grande pra caramba, né? E olha o tamanho da embarcação, é muito alta, né? Nós temos navio de recreação, né? Também embarcações de recreação. Esse aqui é o Icon of the Seas. É, deve ter uns 15 andares isso aqui, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade também de navio cruzeiro. É uma coisa louca, é um hotel maravilhoso, muitos andares, com muita coisa para fazer, mas é aquele negócio que eu falo, podia ter uma semaninha que ele só saía do Guarujá e parava na Praia de Santos, não precisava ficar navegando, a gente curtia dentro do navio e voltava. Porque esse negócio de navegar com o mar aberto não é muito agradável, não. São Paulo, a gente tem participado aí de alguns projetos de São Paulo e São Paulo está com um programa de mobilidade que está incluindo os seus rios para servirem como transporte. Atualmente já tem na Guarapiranga um trecho, se não me engano, que eles faziam em 2 horas as pessoas em transporte público, agora eles estão fazendo em 15 minutos, graças a um transporte desse, o Aquático São Paulo, acho que chama, né? Que é um transporte público conectado aí com as estações, enfim, com toda a malha de transporte público de São Paulo, tá? Então temos o aquático, tivemos uma experiência aí no Rio Pinheiros o ano passado com o Uber Barco, dentro do aniversário aí do Uber. Inclusive a ciclopassarela que a gente está projetando, a gente tem essa demanda de pensar também ali sobre o Rio Pinheiros, né? A gente está projetando uma ciclopassarela para bicicleta e para pedestre. Mas ele vai dar conexão também com um futuro porto que possa ter lá para o transporte hidroviário, tá? Que é onde passou esse Uber Barco aí. Nós temos aqui uma embarcação típica da região norte do país, né? Na região amazônica, muito utilizado lá. Nós temos também o transporte em canoas, né? Lá na região amazônica, principalmente, né? No norte do país, de forma geral. Nós tivemos professor da pós-graduação que foi dar aula em alguns pontos no norte que eles tiveram que pegar barco assim, canoa, para ir dar aula na pós-graduação. Porque a Amazônia não tem muita estrada. Tem a Transamazônica lá, mas é muito complicada, né? Mas não chega em todos os lugares. Tem lugar que você só chega com embarcação, né? Veneza, acabei não pondo uma foto aqui, mas Veneza tem essa característica. Tem radar de barco, é uma coisa doida. Veneza é toda movimentada em hidroviário, né? Ou pedestre, né? E funciona, né? Você tem bombeiro que vai atender assim, tem polícia, tem o ônibus, entre aspas, que é uma embarcação tipo ônibus mais barata. Você tem os táxis, que são um pouco mais caros, mas são mais privativos. Você tem as canoas de lazer lá, aquelas clássicas de Veneza. Mas no canal principal você tem radar mesmo, tem lugares que tem radar, tem semáforo, porque o tráfego é muito intenso, né? Bom, esses são os clássicos, né? Você tem um rebocador aqui também que eu tava esquecendo. Agora, olha que interessante esses aqui, ó. Rover Speed, não tem mais, mas já atuou aí durante um tempo. Ele é um hoverboard. O que ele é um hoverboard? Essa bolsa aqui, ela tá inflada, aqui ela tá murcha. Essa bolsa tem ar, então é bombeado o ar ali para dentro. Esse ar sai pela saia, escapa pela saia e faz com que ele levite, você tira todo o atrito, né? E aí tem hélices, turbohélices que movimentam essa embarcação aí. Aqui dentro vai caminhão, pra vocês terem ideia. Eu peguei uma porta aberta aqui, mas tem um vídeo na internet, você colocar hover speed, vocês vão ver vários vídeos. Que entra caminhão aqui, isso aqui é tipo um aeroporto, sabe? Que tem todo um planejamento, enfim. Então isso vem na embarcação, vem na parte aquática, flutuando, essa nuvem aqui é por conta do ar. E ele vem e sobe a rampa e vai embora, né? O hovercraft, ele tem essa característica de levitar, né? Então a transição do meio terrestre para o meio aquático é muito suave, né?
E ele também oscila pouco com as ondas. Então é uma tecnologia interessante que já foi utilizada, hoje em dia não é mais tão utilizada. Para a área militar também, né? Ainda tem alguns hovercrafts militares. Temos o Jetfoil, essa embarcação vermelha aqui é a mesma, tá? Das duas fotos. O Jetfoil é da Boeing. Você procura depois no YouTube, Boeing Jetfoil. Jet, J-E-T, Foil, F-O-I-L. Vocês vão achar essa embarcação, os vídeos muito legais dela navegando. Então ela vem aqui no porto, ela tá abaixada e ela sai navegando. Tem um vídeo que você consegue ver direitinho ela navegando nas ondas ali, principalmente na Ásia, era muito utilizado, né? Hoje já estão utilizando outras tecnologias. Mas ele ia balançando e devagar, e vai balançando, tendo arrasto hidrodinâmico, e pouco conforto e pouca velocidade. Aí ele vai subindo a velocidade dele por conta dessas três quilhas, não, né? Acho que são mais que três, mas dessas quilhas aqui, que tem um efeito de asa hidráulica, vamos pensar assim, ele começa a levitar, ele começa a se suspender. E aí as quilhas com o efeito de asa tiram o casco da água. E aí ele consegue andar em alta velocidade, porque o arrasto é bem menor, né? A direção é feita pelas quilhas e você tem um conforto na navegação muito mais suave. Então fica até como tarefa aí. Depois dá uma pausa aí, entra no YouTube, dá uma olhada, depois volta na aula aí. Mas procura Jetfoil. Putz, vocês vão ver os vídeos deles fazendo curva assim, em alta velocidade. Aí quando tá chegando no outro porto, ele diminui a velocidade e automaticamente ele vai baixando até que encosta de novo na superfície e volta a ser um barco balançando, né? Hoje tem tecnologia também de compensação de balanço, né? Vocês colocarem compensador de embarcação, de estabilidade de embarcação, tem uns dispositivos que nivelam bastante ela, né? E eu tenho esse videozinho aqui que tá girando, é um elevador, lógico que tá acelerado pra caramba aqui, mas é na Escócia, né? Eu acho uma estrutura muito interessante, como se fosse uma reclusa, um elevador de barco. Então o barco vem aqui nessa parte de baixo, entra, fecha com porta e isso aqui gira, não tão rápido assim, mas ele gira e leva num canal lá em cima. Então você tem transporte, né, entre rios aí de cotas diferentes possíveis, com canais navegáveis. Nós temos o rodoviário, que todo mundo conhece, então nós temos aqui uma Bandeirantes da vida, uma Autobahn, né? Estradas bem projetadas, bem operadas, bem fiscalizadas. Fiscalizada nem tanto, porque o pessoal anda exagerando aí, né? Matando um por fim de semana nessas estradas. Mas ela tem dispositivos de drenagem, dispositivos tecnológicos, fiscalização por câmera. As câmeras que estão na rodovia hoje conseguem pegar, inclusive, a temperatura da fumaça do motor, se o motorista está no celular ou não, né? É possível te fiscalizar isso nas rodovias nossas aqui próximas, viu? Então, se a polícia quiser ir lá e autuar você olhando a CCO da concessão, ela consegue ver se você está de cinto, se você está no celular, isso a 1 quilômetro de distância, né? E tem térmica também. Então hoje você consegue ver e conseguiria multar, inclusive, por poluição atmosférica de um caminhão subindo uma subida ali, emitindo gases, fumaça cinza, né? Que é um absurdo, né? Quem gosta de soltar fumaça preta na caminhonete, pessoal, isso aí, para quem tem problemas pneumológicos, pode sentenciar uma morte, tá, pessoal? Isso aí é um gás venenoso, não é brincadeira. Eu vejo um monte de gente aí com caminhonete desregulada propositalmente para ficar soltando fumaça. A gente vai ter uma aula sobre poluição atmosférica e engenharia de tráfego, né? E transportes, pessoal. Não percam essa aula, isso é sério mesmo. Mas enfim, nós temos as rodovias simples, né? E essa aqui tá boa que tem acostamento. Eu tava semana passada lá na região de Brasília, Minas, Goiás. Meu Deus do céu, tinha um monte de estrada que nem acostamento tinha. Nós temos estrada de terra local, então, por exemplo, para safra agrícola, caminhão canavieiro, tem que sair da usina, pegar e voltar. Isso tem todo um planejamento e uma conservação de estradas rurais de uso local, inclusive, né? Ou de uso particular da própria usina. Nós temos aqui a Transamazônica, né? Você segue no TikTok Atoleiros Transamazônica, alguma coisa assim. É um show de horrores, né? A principal estrada aí do país, uma das principais estradas. Nós temos aqui, ó, por exemplo, os dispositivos mais modernos. Essa é uma ciclopassarela recém-inaugurada, Érica Salom, lá do lado da Goldfarb, em São Paulo, no Rio Pinheiros. Tem essa outra ciclopassarela, não, aqui é só
só de bicicleta. Não sei como que chamaria uma ciclopassarela que é só de bicicleta e não tem pedestre, que é pedestre e bicicleta. Nós estamos fazendo, então, em São Paulo tem a da Vila Lobos, tem essas suspensas, que são meio provisórias, né? Tem a do Vila Lobos, acho que já está inaugurada, essa Erika Salum e talvez a nossa lá do Panorama seja a próxima, né? Ah, nós temos os carros autônomos, né? Já Uber autônomo, que não tem nem motorista mesmo. Nós temos os pedestres, que eu incluí aqui porque é importante a via, e essa foto simboliza muito, essa foto foi eu mesmo. Ah, pessoal, as fotos eu peguei da internet aí, tá? No Google Imagens da vida, não me preocupei muito com isso, mas essa aqui foi eu que tirei mesmo. Você vê um tráfego, uma interferência de tráfego, né? De caminhão com moto, com pedestre, né? Inclusive essa rua nem pode ter caminhão esse horário, né? Mas a placa também tá tão escondida que não tem jeito. Nós temos bicicletas, bicicletas elétricas, bicicletas combustão, bicicleta na perna mesmo, patinete, hoverboard, aquele hoverboard de uma roda única, né? Isso tudo está gerando muitos conflitos, tá? E aqui é uma foto bem característica, né? Tem um congestionamento, se eu não me engano, na Faria Lima ou é na Berrini. Congestionamento de bicicleta no horário de pico, né? Tá necessitando já de estudos mais complexos. A ciclopassarela, por exemplo, a gente fez toda uma análise, estudo de tráfego, monitoramento, acho que de mais de 150 pontos de tráfego, de movimentação, como que vai ser a movimentação pós a implementação do dispositivo. Então, é um projeto de engenharia, né? Uh, Aqui, ao lado direito, tem o corredor que é recém-implementado em São Paulo, aí deve ter 1 ou 2 anos, esses corredores de moto. Pessoal, moto no corredor, tá certo ou tá errado? Isso é polêmico, né? Tem um estudo, por exemplo, que aponta que os acidentes mais graves com moto acontecem quando as motos não estão no corredor, estão na faixa de carro. Por quê? Imagina um carro parado, a moto atrás, vem um caminhão e acerta o motoqueiro. Ele vai ser esmagado, né? Então é um acidente feio. E se ele tivesse no corredor, os acidentes são laterais, que não é de impacto frontal. Os acidentes que menos causam vítimas são raspões nas laterais, né? O impacto a 90 graus é perigoso porque quebra o seu pescoço, né? Pode quebrar o seu pescoço. O impacto frontal na traseira, ele causa uma desaceleração ou uma aceleração muito grande, que é perigoso também, né? Só que aí você geralmente tem airbag, né? O problema é na lateral, que você não tem geralmente airbag e o seu pescoço não tem nada para apoiar, então ele está solto, né? Tem airbag de cortina, mas e no caso de um acidente, como a gente já ouviu uma história aí, o cara tinha uma BMW com airbag todo, todo o carro, né? E uma moto veio, cruzou na preferencial e pegou a lateral. Eu não sei se ele cruzou ou a moto que cruzou. Pegou na lateral da BMW, tá? Essa, a hora que bateu na lateral, não foi suficiente para armar o airbag, porque é uma moto, não foi tão rápido, enfim. Só que nessa o motoqueiro entrou com capacete dentro do vidro, quebrou o vidro e acertou o pescoço, não sei se do passageiro ou do motorista. E a pessoa morreu, porque quebrou o pescoço com a cabeça do motoqueiro aqui. É, é um impacto muito perigoso a 40 km por hora na cidade. É um impacto perigoso. Por isso que tem que tomar muito cuidado na cidade também. É, na direção defensiva, você sempre procura fazer movimentos que, caso tenha uma colisão, a colisão seja raspando a lateral, que é a mais segura que tem, né? Enfim, quando você tem um motoqueiro no corredor, os impactos são laterais geralmente, a não ser que alguém fechou e ele entrou, né? O grande problema no Brasil é que o motoqueiro vai pegar numa via que é 50 km por hora, onde está todo mundo parado, os veículos, ou seja, o diferencial de 0 km com 50 km por hora, e o motoqueiro vai andar 80 no corredor. Se passar a andar 50 já é um risco, andar 80 mais risco ainda. Se tivesse todo mundo andando no corredor a 30 km por hora, estaria rápido. 30 km por hora é rápido para uma cidade como São Paulo. E daria tempo de ter reações, daria tempo de, se caso sofrer um acidente, não se machucar muito, né? Mas a 80 km por hora em um carro parado vai ser grave, né? E aí esse era um estudo muito regional, né? Era na Europa esse estudo. Então a característica é diferente
de trânsito, de engarrafamento e por aí vai, de veículos mesmo, né? Mas em São Paulo eles estreitaram as faixas de rolamento de carro em prol de criação de corredores e tem funcionado muito bem, né? Inclusive tem várias placas hoje falando motoqueiro facilite pro motorista mudar de faixa também, porque senão, em São Paulo você não conseguia mudar de faixa, era um moto atrás do outro buzinando, buzinando, se pensasse em mudar de faixa iam apedrejar seu carro, né? Hoje já respeita mais. Eu vou a cada 15 dias para São Paulo. Hoje está bem mais tranquilo andar em São Paulo. O respeito do motorista com o motociclista melhorou muito. Ainda tem muitos problemas em ambos os lados, mas melhorou muito, né? Bom, rodoviário, nós temos aqui um ônibus triarticulado que envolve uma complexidade muito grande de projeto, planejamento, onde ele vai passar. Esse era um ônibus que eu não sei se foi para frente na China, mas tinha feito um teste, tudo. Ele passava por cima dos carros, aí tinha problema, né, para mudança de faixa, essas coisas. Tem até um vídeo mostrando como que seria o escoamento. Você procurar ônibus por cima dos carros China, tem um vídeo muito legal no YouTube, inclusive mostrando como eles resolviam a parte do conflito. Então, caso tenha um engarrafamento, um acidente que bloqueou o trilho aqui, as pessoas conseguem descer em segurança, fecha uma cancela na frente, uma atrás, para eles poderem descer e não serem atropelados. É um sistema interessante, mas parece que não foi para frente, tá? Aqui tem uma miniaturinha dele. Temos os carros individuais, que na verdade, se for elétrico, né, até faz sentido. Aqui tem a questão de acessibilidade, que seria muito interessante. Mas parem para pensar, pessoal, a gente faz um objeto de 2 toneladas, 1 tonelada que seja, é, 1 tonelada. Eu tô sozinho aqui no escritório, a máquina de café começou a funcionar, mas eu esqueci, ela faz a limpeza automática. Mas vamos lá. Imagina você pegar o carro de 1 tonelada para transportar uma pessoa de 80 quilos. Faz sentido isso? Minha família é grande, tem que ter carro grande, né? Eu tinha uma Fremont, pesa quase 2 toneladas, e às vezes eu ia para São Paulo sozinho com ela. Era um absurdo, cara. Você colocar combustível para levar 2 toneladas de veículo, para esse veículo transportar só 80 quilos, 70 quilos. Era uma coisa de louco, né? Então a gente faz transportes muito pesados para carregar muito pouca pessoa. Quando você pensa em transportes coletivos, é o contrário, né? Guardem sempre essa frase, eu vou falar mais de uma vez essa frase aqui nas aulas, tá, pessoal? O transporte público, o transporte coletivo tem que deixar de ser uma falta de opção, ele tem que ser uma opção. Ele tem que se tornar uma opção e não uma falta de opção. Eu não tenho dinheiro para comprar uma moto, eu não tenho dinheiro para pagar IPVA, seguro de um carro, muito menos comprar um carro. Então eu tenho obrigatoriamente que andar de ônibus ou de andar de metrô. Isso é falta de opção. Quando eles passarem a ser opção, aí muda bastante, né? E o duto viário, que a gente comentou aí, né? Na indústria tem bastante, numa usina sucrocoleira, celulose, enfim. Tem linha de vapor, linha de água quente, linha de água fria, água estéreo, água não estéreo, efluente, tem de tudo. Transporte pneumático de cinza, bombeia um gás, um ar comprimido para transportar cinzas de caldeira, por exemplo, é possível. E aí você coloca um filtro manga para reter a cinza e o ar sair. Transporte é, de fluidos de forma geral, né? Produtos. Aqui é uma usina aqui, né? Transporte de água para geração de energia. Os aquedutos romanos, né? Transporte de água, só não tinha bomba nessa época, então tinha que transportar por aquedutos. Lembrando que tem a bomba de Ariete, bomba de golpe de Ariete, que ela não precisa de energia elétrica, tem uma bomba bem interessante. Depois procura aí, bomba hidráulica golpe de Ariete, é sem energia elétrica, muito interessante. Aqui, ó, é um duto de construção de. Aqui eu acho que é uma mina, mas se fosse um túnel também, quando explode, você tem que limpar a área para liberar o mais rápido possível. Tem um vídeo que eu vou sugerir para vocês mais para frente da Imigrantes, que é muito legal, tá? Acho que eu vou sugerir hoje para vocês assistirem no final da aula aí, tá? É um vídeo da construção da Imigrantes, da pista nova da Imigrantes, mas nova já tem 25 anos. E aí tem uma área dessa que mostra que eles precisam liberar rápido, né, o local para ter a produtividade, então você coloca exaustores e filtros. E essa é uma foto minha, né? Particularmente gostei muito dessa foto, tirada semana passada, numa usina das maiores aí do Brasil, com os dispositivos de hidráulica, de transporte de água pluvial. É um duto, né? Não é um duto fechado, mas é um canal de transporte de água
que tá atingindo uma sazonalidade, um pico muito grande, e aí você tem que contornar isso, né? Resolver posteriormente com um dissipador ou com uma bacia de retenção, de dissipação, por aí vai. Beleza, pessoal? Então, essa primeira aula foi para apresentar e ter esse senso crítico, discutir um pouco gestão de trânsito e engenharia de tráfego. Próxima aula, eu vou falar um pouquinho aí da questão da importância econômica da infraestrutura. Aí nós vamos falar um pouco das dimensões também de complexidade de cada uma delas. Aí a gente vai dando a sequência nas aulas. Beleza, pessoal? Desejo a todos um ótimo final de semana, porque hoje é sexta, mas eu não sei quando que vocês vão estar assistindo. Uma continuidade da sua vida e nos vemos na próxima aula, pessoal. Um abração.